Olá pessoal, eu sou Mário Oliveira, fotógrafo de casamento em Florianópolis, professor do curso de graduação em fotografia da Univale, aqui de Floripa, e também professor da Escola Domínio da Imagem. E hoje eu estou aqui mais uma vez para o canal do portal Fotografia DG para dar uma dica sobre um assunto que as pessoas às vezes têm um pouco de receio, que é o uso do flash. Então eu vou mostrar 3 maneiras que eu utilizo o flash principalmente durante a recepção, durante a parte da festa do evento. Então o assunto de hoje é flash. É isso aí, pessoal. Então a gente vai falar de flash. E antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, às vezes quando a gente está conversando sobre flash, a gente ouve dizer que o bom fotógrafo ou o fotógrafo profissional deve usar o flash assim ou assado, de uma maneira ou de outra. E eu acho que isso é uma grande bobagem. Você deve adaptar o uso do teu equipamento para a tua necessidade. Você tem que tentar tirar o melhor do seu equipamento para resolver o problema que você tem ali naquela situação da melhor maneira possível. Portanto, você tem que dominar seu equipamento, e eu acho que o fotógrafo bom ou fotógrafo profissional deve conhecer profundamente seu equipamento para tirar o melhor dele, e não simplesmente ouvir uma ou outra regra e achar que essas são as únicas possibilidades de uso, no nosso caso aqui do flash. Outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, sobre o uso do flash, eu também ouço dizer que um bom fotógrafo ou fotógrafo profissional deve usar o flash no manual. E eu absolutamente não acredito nisso, porque eu não uso o flash no manual. Conheço ótimos fotógrafos e que resolvem muito bem a iluminação com flash usando o flash no modo manual. Eu utilizo o modo TTL da Canon, acho que esse equipamento possui um altíssimo grau de sofisticação, o fabricante desenvolveu um equipamento extremamente eficiente e acredito muito que o sistema TTL da Canon e também certamente o da Nikon são bastante eficientes para resolver o seu problema de iluminação. Eu acho que quando você trabalha com flash no manual, você tem que se preocupar com 3 parâmetros, né? Que é a abertura do diafragma, a distância que você está do objeto e a potência do flash. E no casamento, você tem situações diversas que você não tem muito controle disso. Então, quando eu uso o flash no TTL, o flash resolve para mim a questão da potência, o flash consegue ler qual é a abertura do meu diafragma, o flash junto com a câmera conseguem ler a abertura do meu diafragma, a distância que eu estou do objeto e lança a quantidade de luz ideal para iluminar aquela cena. Quando o sistema TTL erra, muito provavelmente foi você que errou. Talvez você não tenha feito a medição correta, talvez você não tenha utilizado os recursos que ele te oferece para resolver algumas situações específicas que podem enganar o sistema de medição do flash. Então, a minha opinião é de que quanto menos preocupação eu tiver no momento em que eu tenho que decidir muito rapidamente durante o casamento, melhor. É claro que se você está acostumado a usar o flash no manual, ok também, é possível e, como eu falei, conheço ótimos fotógrafos que fazem fotos lindas com o flash no manual. Portanto, essa é outra daquelas regras que a gente não pode seguir ao pé da letra. E aí eu vou começar, como eu falei, mostrando, eu vou mostrar 3 dinâmicas, vou chamar de dinâmicas de uso de flash. Durante o casamento eu uso o flash de várias maneiras, assim como uso outras fontes de luz. Uso a luz disponível do lugar, uso a LED, eventualmente até a lanterna, às vezes até a lanterna do celular pode me ajudar em algumas situações. Portanto, eu vou adaptar, como eu falei, o que eu tenho na minha mão para fazer a melhor foto possível, para tirar o melhor resultado possível desse equipamento. Mas vou falar aqui de 3 possibilidades e 3 dinâmicas que podem ser bastante interessantes. A primeira delas é aquilo que o pessoal normalmente conhece e usa com mais frequência. É o flash posicionado em cima da câmera, como está aqui, e apontado normalmente para o teto. Dessa maneira, se eu trabalho com o flash direcionado para o teto,
A luz do flash, a luz que o flash emite, chega até o teto e do teto atinge o objeto que você está fotografando. Eu vou usar esse tipo de dinâmica quando eu quero uma luz mais suave, menos contrastada, uma luz com menos drama, uma luz mais homogênea. É claro que você precisa ter um teto para rebater essa luz. Que se você estiver fotografando num ambiente externo, essa dinâmica aqui já não é aproveitável, ou pelo menos não é recomendável, né? Então, quando eu quero uma luz mais suave, menos contrastada, menos dramática, menos marcada, é assim que eu vou utilizar. É bom que se lembre o seguinte, a luz do flash é por natureza uma luz dura. Por quê? A fonte luminosa é muito pequena normalmente em relação ao objeto que a gente está iluminando. E esse é um dos fatores que determina a natureza da luz, se a luz é mais dura ou mais suave. Quanto menor for a fonte luminosa em relação ao objeto que você está fotografando, mais dura vai ser essa luz. Dessa forma, quando eu aponto o flash para o teto e a luz atinge o teto antes de atingir o objeto que eu estou fotografando, enfim, o sujeito que eu estou fotografando, é o teto que se transforma na minha principal fonte de luz. E o teto, então, tem uma superfície muito ampla, muito grande em relação ao objeto que a gente está fotografando. E a luz, quando chega na pessoa, enfim, ela já está mais suavizada. Então, essa é a minha escolha quando eu preciso de uma luz mais suave, menos contrastada. E eu vou mostrar aqui algumas fotos com esse tipo de uso de flash. Então, pessoal, eu estou aqui com o Lightroom aberto e vou começar a mostrar um exemplo de foto feita com essa dinâmica em que o flash está rebatido para o teto. Então vejam que nessa foto a luz é bastante homogênea e a área de transição entre as regiões de sombra e as regiões iluminadas da foto, elas são bem suaves, bem longas. Isso então me dá uma luz mais homogênea, uma luz menos marcada, uma luz menos dramática. Em seguida, mais uma foto e exatamente essa mesma dinâmica. Então, o que eu tenho de sombra na imagem não é muito contrastante em relação àquilo que está mais iluminado da foto. Então, dessa maneira, a gente consegue uma imagem, uma fotografia com uma iluminação mais suave, menos dramática. Mais um exemplo. Então, de novo, áreas de sombra com uma transição menos marcada em relação às áreas mais iluminadas. Veja que aqui no rosto da noiva a gente tem basicamente não tem nenhuma linha dividindo sombra e luz. Mais uma fotografia usando essa dinâmica, a mesma coisa, flash para cima, rebatido. E eu só queria pontuar aqui o seguinte, quando você fotografa com flash, às vezes é interessante que você coloque no fundo alguma área iluminada da foto, né? Se a gente não tivesse esse letreiro aqui, esse fundo seria muito escuro, muito preto. Às vezes é isso que você quer, a gente vai ver alguns exemplos assim, que o fundo é mais escuro. Mas, às vezes você quer esse fundo iluminado e aí a gente só precisa cuidar o posicionamento em que a gente está para tentar incluir na nossa composição uma área iluminada lá no fundo, deixa a foto um pouco mais colorida, deixa a foto um pouco mais viva. Então vejam também pouca diferença, pouco contraste, melhor dizendo, entre as áreas mais iluminadas e as áreas mais escuras da imagem. Ok, agora a segunda dinâmica de utilização do flash. Uma daquelas que você vai ouvir frequentemente que você não deve fazer nunca. E na verdade, como eu falei no início, eu não acredito nessas regras. Eu tento utilizar sempre o melhor que eu posso, tirar o máximo que eu posso do meu equipamento. E essa dinâmica seria então aquela em que eu utilizo o flash em cima da câmera e direto, sem rebater no teto ou eventualmente numa parede. Esse flash vai atingir diretamente o objeto que eu estou fotografando. Essa é uma luz muito mais marcada, muito mais dura, muito mais dramática do que aquela primeira que a gente viu. Porque a luz não rebate em nada e não é difundida por nada. E dessa maneira, então, ela chega
os raios de luz chegam muito paralelos ao objeto que está sendo fotografado e há uma grande clareza no limite entre a área de sombra e a área iluminada. Vou usar essa dinâmica quando eu preciso ou quando eu quero uma luz mais marcada, como eu falei, com mais drama, em que a área de sombra é bem percebida em relação à área iluminada. E vou agora então mostrar também algumas fotos em que eu uso essa dinâmica. Então aqui um exemplo de fotografia feita com um flash direto. O flash está apontado diretamente para o casal. E eu posso verificar isso nessa sombra da taça na mão da noiva. Vejam que o limite entre a área sombreada é bastante claro, é bastante definido em relação à área de luz. E dessa maneira, então, eu tenho uma luz um pouco mais marcada, um pouco mais contrastada, um pouco mais dramática. Outra dica interessante é o seguinte, você pode trabalhar com a velocidade do obturador um pouquinho mais baixa, como eu fiz aqui, e aí, se você tem luzes no fundo, essas luzes vão aparecer borradas. E aqui eu forcei para que isso acontecesse, eu movimentei a câmera no momento do clique e aparecem então esses rastros que dão um efeito bastante interessante para a foto. O objeto, o casal no caso, ele está congelado em função da luz do flash, mas por outro lado o fundo tá borradinho. E se a gente olhar aqui no histograma, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas a velocidade que eu fiz essa fotografia foi 1/15, portanto é uma velocidade bastante baixa e ainda forcei o efeito, um efeito simples de panning, enfim, mas que dá um resultado visual interessante para esse tipo de fotografia. Uma outra dica ao se usar o flash direto é diminuir o zoom do flash. Então os flashes têm uma possibilidade de você abrir ou fechar o ângulo de iluminação, portanto aumentar o zoom, você tem um ângulo de iluminação mais estreito e diminuir o zoom, você tem um ângulo de iluminação mais amplo. Tradicionalmente ele vai estar no automático, portanto ele acompanha o zoom a distância focal que você está usando na sua lente, mas você pode mudar isso. Então nesse caso aqui eu estou trabalhando com uma lente grande angular e com um zoom do flash, fechado. E dessa maneira eu consigo ter essa vinheta bastante intensa ao redor do objeto que eu tô fotografando. E aí a gente tem a área que eu quero mostrar mais destacada em relação ao fundo. Não tem vinheta do tratamento, é apenas a vinheta da própria iluminação. O flash sendo utilizado com o zoom mais alto. Nessa próxima foto, a gente tem a mesma dinâmica. Flash direto, e eu consigo perceber aqui claramente o limite entre a área de sombra e a área iluminada. Uma velocidade baixa, eu também estou trabalhando com a velocidade de 1/13, é isso aí, 1/13, para conseguir esse efeito do fundo borrado. É claro que para a gente borrar o fundo a gente precisa ter alguma luzinha lá atrás, o fundo todo preto lá atrás não apareceria isso. E eu queria mostrar uma outra foto, e vou mostrar essas duas fotos juntas aqui, para a gente ver a diferença de aspecto que a gente tem na foto utilizando dinâmicas diferentes. Então à esquerda a foto com uma velocidade baixa, flash direto, e à direita aquela talvez mais tradicional, o flash rebatido para o teto, uma velocidade de obturador mais alta, e aí a gente tem duas fotos da mesma situação, basicamente no mesmo lugar, com uma aparência bastante diferente. Acho que essa foto da esquerda dá uma sensação de dinâmica maior, é uma foto mais apelativa, enquanto essa é bastante mais tradicional, né? Então veja que, mudando poucos detalhes na configuração do seu equipamento, você consegue resultados bastante interessantes. Por fim, a terceira dica que eu queria dar, a terceira dinâmica que eu queria mostrar para vocês é o uso do flash fora da câmera, o uso do flash remoto. Então eu tenho um flash na câmera, esse flash ele não está disparando, então a gente desabilita o disparo desse flash e ele vai apenas comandar esse segundo flash. Esse segundo flash então fica com um assistente, e esse assistente direciona normalmente
diretamente a luz para o objeto que eu tô fotografando. É uma luz também muito dura, muito marcada, mas o que é legal dessa luz é que ela não tem a mesma direção do eixo da câmera. Então a câmera está numa posição e a luz está em outra posição. Normalmente, ou mais tradicionalmente, a gente usa ela em 45 graus, mas ela pode ser usada de qualquer maneira em relação ao objeto, né? Então ela pode estar mais próxima da câmera, pode estar um pouco mais afastada, ela pode estar até de contra para a câmera. E isso então me permite criar efeitos de iluminação bastante interessantes. Mas, de novo, uma luz dura, marcada, bastante dramática, bastante contrastada. Vamos ver uma foto que demonstra o uso dessa luz. Então tá aí uma foto feita com essa dinâmica do flash fora da câmera, segurado pelo assistente. E o que é interessante que a gente pode perceber é que a direção da luz, vejam que a direção é bem lateral, então o assistente está aqui da direita para a esquerda, a gente percebe isso claramente pela posição da sombra, e a câmera está bem frontal à noiva. Dessa maneira, então, eu tenho uma sombra bem, uma área de limite entre sombra e luz bastante definida, uma luz mais marcada, uma luz mais dramática e uma luz que não tem o mesmo eixo da câmera. Nesse caso, a luz vem da direita e a câmera está bem frontal ao objeto. Outra coisa interessante que a gente pode observar nessa fotografia é que o primeiro plano, eu tenho duas pessoas aqui no primeiro plano, o primeiro plano não fica iluminado. Eu consigo iluminar apenas aquilo que eu desejo, sem que objetos ou pessoas no primeiro plano fiquem iluminados. Se eu tivesse feito essa foto com o flash rebatido para cima, ou o flash direto, certamente essas pessoas aqui no primeiro plano estariam bastante iluminadas. Assim como o fundo. O fundo também não é muito iluminado e isso faz com que a gente preste atenção principalmente naquilo que a gente está querendo mostrar. Justamente porque a direção da luz é bem lateral. É isso aí então, pessoal. Nesse vídeo a gente viu 3 dinâmicas, eu chamei assim, de utilização do flash, principalmente durante a festa do casamento. Quero ressaltar mais uma vez, o bom fotógrafo é aquele que utiliza os recursos a seu favor. Então se você vai usar luz natural, se você vai usar LED, se você vai usar lanterna, se você vai usar flash rebatido, direto, fora da câmera, não importa. O que importa é que você consiga o melhor resultado possível ou chegue no resultado que você deseja com aqueles dispositivos, aqueles equipamentos que você tem na mão. Espero que tenha sido útil para vocês. É sempre muito legal estar gravando para o portal Fotografia DG. Quem gostou, deixa seu like aqui embaixo, é muito importante para a gente. Deixa comentário, sugestão, isso é muito legal. E a gente está sempre bastante atento a essas sugestões, esses comentários, respondendo aí na medida do possível. Até a próxima, então. E obrigado.